Graça e paz, igreja. Que Deus abençoe a tua vida grandemente, no nome de Jesus Cristo. E tudo aquilo que Ele tem sobre a tua vida venha se cumprir. Em nome de Jesus, querido. Porque nós cremos num Deus de promessas. Que na vida de cada um de nós estabeleceu um propósito para cumprir uma promessa. Tem um propósito para cumprir uma promessa na tua vida e na tua história. Você crê nisso, em nome de Jesus? Por isso estamos felizes de estar neste culto domingo, porque cremos que hoje, como todos os cultos ao Senhor, Deus tem uma palavra para a nossa vida, para nos direcionar, para ser luz na nossa caminhada do propósito para chegar na promessa, em nome de Jesus. Muito importante, cada culto, cada momento, Deus vai nos fortalecendo, nos posicionando, nos alinhando, né? Balizando os nossos corações, para que não saiamos da tua perfeita, agradável vontade. Abra a palavra do Senhor comigo. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Amados, com relação ao ministério infantil, nós já estamos se programando para a primeira semana do mês de junho, para que se volte o ministério infantil. Então eu peço até lá para os pais, para as mães, eu sei da dificuldade, né? Eu tenho 3 também. Eu sei da dificuldade que é conseguir assistir o culto, permanecer no culto, né? E fazer com que as crianças também estejam focadas, que é um desafio muito grande isso aí. Mas Deus vai nos dando graça. Em junho começa o ministério infantil e tudo fica mais equilibrado, tanto para as crianças que vão ser ministradas na metodologia dela, quanto para os pais que vão poder dar uma atenção especial para tudo que está sendo ministrado no culto. Mas até lá, faz parte desse processo de restabelecer a igreja. Estamos voltando, né? E as coisas vão voltando gradativamente, né? Hebreus 11, versículo 6. Nós falamos, e vamos continuar enfatizando esta palavra de hoje, que nós vamos falar sobre os 3 estágios da fé. Repita comigo assim: os 3 estágios da fé. A fé tem estágios. E nós temos que saber compreender isso, meu amado, de uma forma que eu entenda aonde eu estou posicionado neste momento, como eu estou espiritualmente neste momento, porque nós passamos por estágios da fé, né? E olha o que Hebreus 11, versículo 6 diz assim, está aqui no telão? Aqui, ó. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. É um versículo que nos faz pensar. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro está o autor de Hebreus, e nunca foi definido quem que é o autor de Hebreus. Há especulações que foi Paulo, outras especulações que foi um discípulo de Paulo, mas até hoje nunca definiram quem foi o autor do livro de Hebreus. Agora, nós temos a certeza que o homem é só uma ferramenta. O autor do livro de Hebreus é o Espírito Santo. Você crê nisso? De toda a Bíblia. E ele diz ali, olha o que ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém agrada, ninguém consegue convencer o coração de Deus se não tem fé. Mas ele diz mais: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Se aproxima de Deus, creia. Então ele também está nos dizendo, esse livro está nos dizendo, que nem todos que se aproximam crê. Porque além de se aproximar, eu tenho que crer
que Ele existe, que não foi por acaso que aconteceu aquilo, que Ele não é um ópio, não é uma história, não é um vareio de mentalidade, não é uma coincidência. Deus existe. Pode dizer para mim bem forte assim, ó, vamos lá. Deus, vamos lá, 1, 2, 3. Deus existe. Deus existe. Não é uma ilusão. Deus existe. Então olha, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Porque tem gente que até ora bastante, né? Eu vou lá orar, vou fazer uma campanha e tal. Isso é aproximação. Mas na hora do teste da fé, será que Deus está aqui mesmo? Será que titubia na fé? Aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Deus existe. Que Deus existe. E que recompensa os que o buscam. Ele não só existe, mas pela minha fé, pela minha busca, pela minha insistência em crer naquilo que eu não vejo, naquilo que eu não estou vendo, Ele me recompensa, para provar a existência dEle. Os 3 estágios da fé. E quando eu falo sobre isso, e lemos esse texto, Hebreus 11:6, a nossa fé passa por estágios. É só você observar a fé do novo convertido, gente. Ele acabou de se converter. Ele acabou de provar de milagres. Ele acabou de ver uma pessoa com problemas espirituais, vamos usar a expressão em português mais claro, com demônios, ser liberta. Ele acabou de ver um enfermo ser curado. Uau! E ele está naquele êxtase do ânimo da fé. E se você perguntar para ele, ele fala assim, ó, eu quero mais. E claro, eu também passei por isso, eu queria mais, cada vez mais. Eu quero ver. Você já lembra de alguém assim? Talvez aconteceu com você isso? Pessoas próximas. Está com tanta fé, está tão bem. Só que a fé do novo convertido é uma fé infantil, imatura. Ele quer, é aquele negócio de Ghostbusters, ele quer procurar fantasmas. Ele quer ir lá naquele lugar onde disseram que vira uma luz. É um espírito que está lá, e eu vou lá. Ele é cheio de coragem. O novo convertido, ele quer provar das coisas espirituais. E muitas vezes quer provar numa dose muito alta, o qual ele ainda não está preparado para isso. E aí nós assistimos pessoas cheios de fé, cheios de ânimo, indo evangelizar aonde ele nunca deveria ter ido, porque ele não tem maturidade suficiente para entrar naquele ambiente. Indo fazer coisas aonde ele nunca deveria fazer, porque ele ainda não está pronto para algo daquele nível de desafio. E aí também nós ouvimos falar, você viu fulano? Era uma bênção na igreja, mas caiu, desviou, voltou para aquele lugar, aconteceu isso e isso. Por quê, querido? Porque a nossa fé, ela tem estágios, que nós vamos subindo, nós vamos adquirindo experiência e crescendo na fé, e esse estágio vai gerando uma proporção maior, e nós ficamos mais confiantes, mais prontos para o desafio da vida, mas nós temos que respeitar esse estágio. Eu lembro de uma pessoa, muitos anos atrás, que depois do face a face com Deus, ela queria ir no lugar de onde ela saiu, evangelizar todo mundo. Era uma boca de droga, porque ele era um ex-viciado, dependente químico. Eu vou lá e aquela coisa, e ninguém da célula dele foi, acho que maduro o suficiente para falar assim, não, você não vai, você não está pronto para isso. Eu vou falar de Jesus, eu vou ministrar, eu vou orar, amém, ore, interceda por essas pessoas, mas lembre, você está começando a caminhada, você precisa adquirir experiência e fortalecer a tua fé. Isso é raiz, você precisa ter raiz, espiritualmente falando. Qualquer vento pode te derrubar. Calma, é emoção, é êxtase de momento. Meu amado, essa pessoa
ela fez isso, ela avançou, esse irmão. E eu lembro que foram 3 dias. No 4º dia, 3 dias ele tinha desaparecido, porque ele foi evangelizar uma boca e ele ficou na boca. No 4º dia, nós recebemos a notícia de que ele acabou de ser morto a tiros. Ele nunca devia ter feito aquilo. Aí o diabo falou assim: ou eu mato ele agora, ou ele volta a ser um homem de Deus posicionado. Aproveitar que ele está bem desviado, bem envolvido com o que não presta, porque ele não estava pronto para algo desse nível. A nossa fé tem estágios, e nós temos que respeitar os estágios. E a fé do novo convertido é assim, é uma fé imatura, é uma fé louca, é uma fé, tem muito ânimo, muita força, muito desejo de fazer, mas ainda não está pronto. Agora, quando eu falo dos 3 estágios, eu falo sim da fé do cristão. E o primeiro estágio que eu quero falar sobre a fé, eu só estava dando um exemplo da imaturidade de um novo convertido, mas o primeiro estágio que eu quero falar é sobre acreditar. Repita comigo assim: acreditar é o primeiro estágio de uma pessoa comum. Comum. Alguém que nunca veio numa igreja, nunca falou. Se fala assim: você acredita em Deus? Ele: rapaz, eu acredito. É a fé simples. Todo mundo, até o ateu, quando o avião entra na turbulência muito forte, e o piloto diz algo assim: olha, estamos passando por uma turbulência muito forte, afivele seus cintos, e aquela tensão de que, olha, o negócio está ficando feio. Até o ateu fala assim: meu Deus! Uai, tem Deus agora aí? Porque ele tem uma fé simples lá dentro, ele está só se defendendo com o argumento do ateísmo, mas lá no fundo, ele sabe que existe um ser superior, que ele precisa se dobrar a ele, só que ele está sendo rebelde. Então olha, querido, acreditar é uma fé simples, no processo da vida. Qualquer pessoa fala: você acredita? Eu acredito, é a fé simples, um homem, de uma mulher comum. Você quer ver o que a Bíblia fala sobre isso? Tiago 2,19. Tiago 2,19. Acompanha comigo aí. Leia comigo, olha o que a Bíblia diz. Diz assim, Tiago 2,19. Você crê que Deus é um só? Ou que Deus é um? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Quem que crê? Os demônios creem. Deixa eu te explicar um negócio aqui. A Bíblia está dizendo assim: olha, a fé comum de um homem está equiparada à fé dos demônios. É a mesma coisa. Até eles crê também, não tem problema com relação a isso. Você crê em Deus? Eu creio que Deus existe, sim, mas crê, até os demônios creem que Ele existe. Não é novidade para Deus, não chama a atenção dEle. A nossa fé tem que estar num estágio diferente, porque a fé do acreditar é o estágio comum. Os demônios também acreditam, que novidade é essa? Tanto é que tremem, porque sabem que a existência é verdadeira de Deus, e a presença está ali de Deus. O segundo estágio da fé é um nível, é um upgrade espiritual. O segundo estágio é confiar. Repita comigo: confiar. Se o primeiro é acreditar, o segundo é confiar. Acreditar é um nível, confiar é outro nível, né? É outro patamar, como diz o pessoal aí. É outro patamar, é outro nível. Acreditar é uma coisa, confiar é outra coisa. Salmo 40, versículo 4, diz assim: como é feliz o homem que confia no Senhor. Confiança traz felicidade em todos os níveis. Confiança traz segurança. Confiança traz tranquilidade no espírito. Confiança traz muita coisa. Agora, pastor, o que é confiar num como um todo? É simples você entender, porque quando você olha para uma criança,
Vamos supor você que é pai, você que é mãe. Vamos usar a expressão do pai, né? Aquela figura do pai, que é muito forte na família. Você coloca o seu filho em cima de uma pedra, em cima de uma escada, sei lá, em cima de algo mais alto. E você abre os braços e fala assim: filho, pula. O que ele fala? Ele fala: opa, é agora. Não é assim que acontece? Por quê? Porque ele confia em você. Seu filho, sua filha, confia em você, mulher, confia em você, pai, confia em você, que representa uma figura de proteção, provisão e presença, e autoridade na vida deles. Eles confiam, por quê? Porque é o meu pai, não é qualquer pessoa, é meu pai. Meu coração está todo nele, eu carrego em mim o DNA dele, está sobre a minha vida, o que ele tem está sobre mim. As palavras que eu aprendi veio dele. Os gestos que eu tenho veio dele. Por quê? Porque é o meu pai. Tudo que eu tenho, tudo que sou, veio dele. É uma criança. Figura que maior expressa confiança. Assim tem que ser com Deus. É o pai, a figura do pai. Sabe, querido, quando falamos de confiança, eu já contei essa história, eu sempre reconto quando fala sobre confiança, porque para mim é uma história que enfatiza na nossa mente, no nosso coração, o quanto é importante e confiar. E o que de fato é confiar? Há mais ou menos uns 20 e poucos anos atrás, eu lembro que eu assisti isso no Fantástico. Na época que eu assisti a Globo, faz tempo, 20 e poucos anos atrás. Hoje não assisto mais Globo. Há 20 e poucos anos a gente era bobo, né? A gente assistia essas coisas. Mas algo de valor ali, veja bem. Eu assisti no Fantástico, eu lembro que tinha um homem, um equilibrista, que ele dizia assim: olha, a Globo disse assim, ele, um homem tal, não lembro o nome dele, vai bater 2 recordes do Guinness Book. 2 recordes mundiais. O equilibrista que equilibrou-se numa corda, numa extensão maior e na maior altura. Ele estava em cima daquelas torres que caiu, as torres gêmeas. Foi colocado um cabo de aço de um lado ao outro, daquelas torres gêmeas dos Estados Unidos. E aquele homem começou a atravessar. Tinha repórter de CNN, BBC News, tudo quanto é televisão estava lá. E a Rede Globo mostrando ele atravessando 193 metros, se eu não me engano. De um lado para o outro. 100 e poucos metros, de um lado para o outro. Veja bem, ele atravessou, ele chegou do outro lado. Os repórteres tirando foto, aquele alvoroço, e de repente uma repórter da BBC News perguntou para ele assim: olha, parabéns, você fez um grande feito, você acabou de bater 2 recordes mundiais, e entrou para o Guinness Book como o equilibrista e tal, aquela coisa toda. Ele olhou para ela e falou assim: você acredita que eu faço de novo? Olha o que ele falou para a repórter. Ela falou: eu acredito. Você acredita mesmo? Acredito. Você confia em mim? Confio. Aí ele pegou um carrinho de mão, botou na corda e falou assim: então pula no carrinho. Eu não sei o desfecho, que eu não comprei esse negócio não. Mas, meu querido, analisa. Todo mundo fala que acredita em Deus, que confia em Deus. Na hora que você tem que depender totalmente dele, pular nele, pular no carrinho e falar assim: agora é com Deus, não é nada comigo mais. E aí? Aí que muda tudo. É nesse ponto que nós sabemos como está a nossa fé de verdade. Pula no carrinho, aí vamos atravessar de um lado para o outro. Não sei se ela pulou, eu creio que não pulou não ouvi falar nada disso. Mas tem hora na vida, na caminhada da vida, seja na área financeira, espiritual, emocional, meu amado, na caminhada da vida, a gente encontra muita coisa nessa caminhada, que Deus fala assim: filho, filha, é tempo de você aprender a confiar em mim, é confiar de verdade. Senhor, eu confio, Deus, eu confio, confia, então pula no carrinho, que agora é comigo. E o que a gente faz?
o que a gente faz? Não, Senhor, o que é isso? Não, eu confio mais. Esse negócio de entrar no carrinho é muito arriscado. Esse negócio aí me dá medo. Vai que eu perco tudo. Vai que eu morro no processo. Vai que custa a minha vida. Vai que... E a gente é bom demais em criar daí a nossa rota e alternativa. Porque o carrinho é perigoso. Porque pular de cima, de uma distância, e falar que o Pai vai me amparar, não, nas palavras eu acredito, na prática não acontece assim. São os estágios da fé, querido. Agora a pergunta que eu quero fazer para você: de 0 a 10, se você for olhar para dentro de você agora, dentro da tua alma, e fazer uma avaliação pessoal de como está a tua fé, de 0 a 10, sinceramente, fala para você mesmo aí, qual que é a nota? Minha fé de 0 a 10, minha fé, o quanto eu confio em Deus. Espera aí, pastor, meu Jesus Cristo. Escute, é muito claro que esse processo de pandemia que nós estamos passando, nada mais do que Deus está testando a fé da terra. Deus está testando a fé da terra. O quanto com cura, sem cura, com milagre, o quanto nós confiamos nele. E acreditamos que o projeto dele é maior do que o nosso, mais importante do que o nosso, e que a vontade dele é superior à nossa. Porque nós temos tendência de aceitar tudo aquilo que está dentro do nosso projeto. Você entende o que eu estou dizendo? Entende, meu querido? Sem fé é impossível agradar a Deus. Nossa, quando falamos sobre isso, eu falei no primeiro culto, eu lembrei na hora, e eu vou compartilhar com você, de Abraão. Não tem como não lembrar de Abraão. Você conhece a história de Abraão, você leu a Bíblia. Então veja bem, vamos olhar para Abraão. Não foi à toa que ele foi chamado de o pai da... O pai do quê? Da fé. O pai da fé. Por quê? Porque ele foi o gerador do princípio de confiança e fé da terra. Foi o homem que impressionou Deus. A fé, o que é fé, pastor? Fé também é quando você impressiona Deus. Deus fala, meu filho foi além do que eu pensava que ele faria. Olha só, eu impressionei o Pai. Eu consegui me superar, acima dos meus limites, das minhas fraquezas, eu me superei. Eu foquei em Deus e eu me superei. Abraão, querido, você lembra? Está lá em Gênesis 22, as duas vezes eu falei Êxodo. Gênesis 22, onde a Bíblia nos mostra Abraão recebendo uma direção de Deus para quê? Para entregar aquilo que ele tinha de maior valor para Deus, Isaque. Você lembra disso? Deus se apresenta a Abraão e diz para ele assim, olha, pega o teu filho Isaque, o filho que você ama, o teu único filho. Aí Deus ainda fala, o teu único. Você não tem outro mesmo, Abraão? O outro que você tem eu não conto porque não entrou na linhagem. O único que faz menção à linhagem da promessa é Isaque. Então pega o teu único filho, Isaque. Não foi? Olha aqui, ó. 22:2 diz assim: então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Por quê? Porque Deus pediu para Abraão uma prova da sua fé. E a prova é, entregue o teu filho. Você vai ler aqui, você vai ver o que Deus vai falar para Abraão. Vai falar assim, olha, pega o teu filho, vá ao Monte Moriá, e faça dele um holocausto para mim. Me dê ele como holocausto, eu quero. Sabe qual é o grande problema nosso, querido? É colocar a promessa como algo mais importante que o Deus da promessa. Quando a promessa de Deus é mais importante para você, tem mais valor para você, tem mais prioridade para mim e para você do que é o Deus da promessa, nós estamos com um problema.
E assim aconteceu com Abraão. Abraão era apaixonado pelo menino. Abraão só falava em Isaac. Abraão só tinha atenção para Isaac, querido. Abraão teve a sua fé provada, porque ele fez da promessa algo mais importante que o Deus da promessa. E aí nós temos um problema, porque agora Deus se apresenta a ele e fala assim: eu quero uma prova da tua fé, do teu posicionamento em mim. Eu quero uma prova. Pega o teu filho, o teu único filho, vá para o Monte Moriá. A Bíblia fala que durante 3 dias ele caminhou. Você imagina o homem com a lenha, com a faca, com o cutelo, com o menino, com o jumento ali, com 2 servos que foi com ele, 2 empregados. 3 dias caminhando e pensando assim: eu vou chegar lá e vou ter que apunhalar o coração do meu filho e depois ainda queimar o corpo dele como holocausto. Porque o que é holocausto? O holocausto é queimar a carne até que se torne cinza. Isso é holocausto. Quando Deus pede um holocausto, é um sacrifício que é queimado até que se torne cinza. Falou: o que eu vou ter que fazer? Você já parou para pensar o que passava na cabeça desse homem caminhando 3 dias em direção ao Monte Moriá? Quanto mais chegava perto do Monte Moriá, mais pressão era sobre aquele homem. 3 dias. Mas a Bíblia não fala que ele murmurou, que ele reclamou, que ele questionou, que ele falou: Deus, por quê? Não, ele nunca falou isso. Ele nunca falou isso. E nós somos bons para questionar. Por quê? Porque nós não confiamos. Quando não há confiança, há questionamento. Quando há confiança, a gente vai lá e obedece. E a Bíblia continua dizendo, eu não posso deixar de ler isso, é muito forte. Versículo 4: no 3º dia da viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele aos seus servos, aos funcionários: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz, quem que é o rapaz? Isaac, vamos até lá. Vai eu e ele. Porque não dá para levar pessoas, querido, que não entende o mover espiritual em lugares de coisas espirituais. Não dá. Levar o funcionário falar assim: você está louco, homem, vai matar teu filho, e atrapalhar tudo que ia acontecer. Deus nunca quis que Abraão matasse Isaac. Deus queria ver a atitude de Abraão. Então ele fala: vocês ficam aqui, eu e o menino vamos subir no Monte Moriá. E olha o que ele continua dizendo: o que é um homem que confia em Deus? Presta atenção. Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Ou como assim? Ele não ia sacrificar Isaac? Como que ele já estava prevendo que depois de adorarmos, ou seja, eu e Isaac vamos adorar ao Senhor. A adoração, eu falei aqui, nós não podemos confundir adoração e louvor. Louvor sim, é aquilo que expressa intimidade, palavras de elogio, intimidade. Mas adoração é entrega. Abraão falou assim: ó, depois de nós nos entregar ao Senhor, de adorarmos, nós voltaremos. Olha a mente desse homem. Acho que o coração dele batia e dizia assim: ei, o meu Deus vai fazer alguma coisa que vai me impressionar naquele lugar. Nós vamos adorar e depois nós voltaremos, espera aqui. Você conhece a história. Quando a gente confia em Deus, querido, Deus sempre irá nos surpreender. Eu lembro de um pastor amigo nosso, muito antigo, que ele pregou uma mensagem aqui que dizia assim: Deus complica, Deus complica, descomplica e depois explica por que ele complicou. Interessante. E tem hora que é assim mesmo. Deus cria uma situação que você fala assim: não é Deus, é o Satanás que está nesse negócio, não pode ser Deus, isso aqui não tem nada a ver com o que Deus quer. E a gente fala: uau, o que é isso? Deus complicou tudo. Estou orando faz 10 semanas, fiz campanha 3 meses, Deus complicou tudo. E a gente entra no desespero, né? Depois ele descomplica, ele arruma as coisas e esclarece em nosso coração: por que eu fiz isso? Entendeu, meu filho?
Senhor, me perdoa, eu não entendi. Agora eu entendo. Deu tudo certo. Não é assim que Deus faz? Muitas vezes. Emerson. Lembrei do Emerson agora. Deus complicou tudo, né, Emerson? Descomplicou. Depois ele explica, olha, tenho algo. Olha que a palavra continua dizendo. Versículo 22. Capítulo 22, versículo 5. Disse ele ao seu servo: então fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. A fé do homem dizendo assim: eu vou voltar com meu filho. Nós voltaremos. Eu vou voltar, não sei o que Deus vai fazer, mas eu vou voltar com o meu filho. A fé de Abraão. Não, eu vou voltar com ele. Então Abraão pegou tudo. Você lembra da história? De repente o menino, no meio da caminhada, subindo agora o Monte Moriá, o menino pergunta o quê? Pai, eu estou vendo a lenha. Pai, eu estou vendo o cutelo. Pai, eu estou vendo... Mas cadê o cordeiro para o holocausto, pai? E o que Abraão falou? Olha o homem de fé. Deus proverá, meu filho. É isso que precisa. Não há interesse de Deus em roubar nada de ninguém, arrancar nada de ninguém. Deus quer que nós entendamos quais os meios que Ele usa. Para quê? Para nos conduzir ao propósito e a promessa se cumpra. Então disse aqui, olha, versículo 8, respondeu Abraão: Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram caminhando juntos, diz a Bíblia. Quando chegaram ao lugar de Deus, ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar ali, e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque, e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor, que é a pessoa de Jesus Cristo, no Velho Testamento, Jesus era o anjo do Senhor. Esse é o nome que era dado a Jesus, tá? O anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Ele falou: eis-me aqui. Respondeu ele: não toque no rapaz. Disse o anjo: não lhe faça nada. Eu agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Agora eu sei, a sua fé foi provada, Abraão, e você foi aprovado. Ei, tem hora que Deus vai pedir coisas para a gente, meu irmão, para ver se nós confiamos nele mesmo. Deus não é um louco, Deus não é um lunático, Deus é, e acabou, é o Senhor. Ele vai pedir coisa para a gente que é até confuso. Falou: não pode, ele agora me dá e me toma, é o filho da promessa, agora já não é um holocausto para sacrifício. Deus sabe o que faz. Deus estava testando o coração de homem. Agora deixa eu ver, toda a promessa de Abraão estava dependendo de uma atitude dele aqui. Lembra, versículos antes: farei a tua descendência como as estrelas do céu, a areia do mar. Toda aquela promessa estava dependendo de uma atitude dele aqui. Olha o que Deus continua falando, vamos continuar lendo. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá, porque isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo. Por que é Jesus? Porque é Deus. Jesus é a presença de Deus. Ele falou: eu juro por mim mesmo. Anjo nenhum podia jurar por ele mesmo, porque era anjo, era um ser criado. Mas o anjo do Senhor, ou seja, anjo é mensageiro, enviado. Ou seja, o enviado do Senhor, que era Jesus Cristo, disse assim: eu juro por mim mesmo, eu garanto a minha palavra. Sou eu que estou falando, sou Deus.
Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, por ter feito o que fez, não me negando teu filho, o seu único filho, esteja certo que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. E ponto final. Por que, Deus? Porque você me obedeceu. Você confiou em mim e me obedeceu. A obediência é um princípio inegociável no mundo espiritual. Nós sabemos disso muitas vezes, né? E não queremos entrar pelo caminho da obediência. Mas quem confia não tem problema em obedecer. Eu vou dizer de novo, quem confia não tem problema em obedecer. Quando eu não consigo obedecer uma ordem de Deus para a minha vida, é porque eu tenho um problema na área da confiança, eu não consigo confiar. Eu fico titubeando, vou, não vou, não é, será que... Confia. Confia. Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes em Sião, que não se abalam, mas permanecem quando? Para sempre. Quem confia é como um monte inabalável. Pode vir o que for, eu estou aqui posicionado. Pode acontecer o que for, eu estou aqui posicionado. Por quê? Porque eu tenho uma fé inabalável, como o monte Sião, assim eu me posiciono. É confiança. Não é os que crê, é os que confia. É o segundo estágio da fé. Crê até os demônios. Mas os que confia estão em outro patamar. Quantas vezes você teve que confiar, porque a provisão, humanamente falando, não estava ali, mas o Todo-Poderoso enviou para você a provisão. Amado, se for, cada um de vocês tem experiências fortíssimas com Deus, eu tenho certeza disso. Tempos em que a tua fé foi provada de uma forma que você não imaginava. Não é verdade? Adriana, quanto tempo, né? Tendo a fé provada, Deus experimentando na confiança, não é verdade? Confia, confia, confia. É um segundo estágio da fé. Quem confia faz parte de uma geração de inabaláveis, por isso que, como os montes Sião, não se abalará. Geração dos inabaláveis. Fala comigo assim, eu faço parte de uma geração de inabaláveis na fé. Inabalável. Não vou me abalar por pouca coisa. Eu vou manter firme em Jesus, vou confiar que eu tenho um Deus, não estou sozinho. Lembra o povo de Israel saindo do Egito para a terra prometida? Não estava sozinho. Tinha uma nuvem, tinha uma nuvem normal, de vapor, de água, e uma nuvem de fogo à noite, uma coluna de fogo. Deus falou assim, eu vou mostrar para vocês que eu vou na frente, e vocês têm companhia, eu estou junto com vocês. Isso já nos leva a entender o terceiro estágio. O que é o terceiro estágio da fé? Diga comigo assim, descansar. O primeiro estágio então é acreditar. O segundo é confiar. E o terceiro, descansar. Tem muita gente que confia assim. Mas tem várias noites que não dorme. Não consegue descansar o coração e a mente. A ansiedade e tantas outras coisas têm roubado a paz daquela pessoa. Mesmo sabendo que há um Deus, mesmo sabendo que ela serve a um Deus poderoso, mas tem deixado algumas coisas abalar emocionalmente esta pessoa, mexer emocionalmente dentro desta pessoa. Terceiro estágio da fé, descansar. Salmo 91, aquele salmo que
nós abríamos, quando não lia toda a Bíblia, a gente abria o Salmo 91 e deixava aberto na casa, né? O Salmo, a Bíblia aberta vai me proteger. Não, 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 querido, é só um livro esquecido pegando poeira. Mas quando você lê aquela Bíblia, aquelas palavras entram dentro de você. Mas lê toda a Bíblia, não só o Salmo 91, que ele é um dos. Aquilo entra dentro de você e aquilo gera vida dentro de você. A Bíblia em casa, sem abrir, é só um livro. Não muda nada com relação a qualquer outro livro, está lá. Pegando poeira, empoeirando, fechado, colando até as páginas, as letras começam até a colar uma na outra, você abre e rasga. Não tem serventia alguma. Mas quando eu abro a Bíblia, e estas palavras de vida eterna agora começam a entrar dentro de mim, porque a minha leitura vai fazendo com que isso me mude, me transforme. Amado, quando eu agora abro a palavra de Deus e começo a experimentar do poder da palavra, já não é um livro no canto pegando poeira. Agora é uma palavra de vida eterna que está em mim. É uma palavra. Então quando eu não preciso ficar com o Salmo 91 aberto, né, pegando poeira. Isso é um descrédito, uma vergonha espiritualmente falando, você me perdoe. Mas é empoeirar as páginas de um livro tão especial, tão maravilhoso. Deixe fechado. Se for para não ler, deixe fechado. Mas o que Salmo 91 tem em versículo 1 de tão poderoso? Você sabe. Ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Repita comigo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O terceiro estágio da fé é descansar em Deus. A sombra do Onipotente. Quem que é onipotente, onisciente, imutável? Quem que é? Onipresente. São qualidades dadas a Deus. O onipresente, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Um mosquito aqui. Onisciente, ele sabe todas as coisas. E onipotente, ele tem o poder sobre tudo. Imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e será amanhã, porque ele não muda. Imutabilidade é não mudar. Ele continua sendo Deus. Ele não é um velhinho de barba que está fraquinho, precisando de ajuda agora dos seus filhos na terra. Não, ele é o Todo-Poderoso, ele é Deus. Então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra de Deus, que é onipotente, descansará. E quando eu falo descansar na sombra de Deus, só faz sombra quem está na frente, é ou não é? Quando eu entendo isso, eu entendo que é porque Deus, eu deixei Deus ir à minha frente. E eu agora estou resguardado pela presença dEle, porque eu estou atrás, como alguém que está sendo guardado e protegido. Aí eu volto de novo, lá no povo de Israel, saindo naquele deserto, e de dia uma nuvem ia cobrindo, fazendo sombra para eles. A sombra do Onipotente estava sobre eles. De noite uma coluna de fogo, porque no deserto é frio à noite. E uma coluna de fogo que agora aquecia eles e dava condições para que a caminhada da vida fosse fácil de fazer, leve de se fazer. Assim eu declaro em nome de Jesus sobre a tua vida, assim será na tua vida, que a sombra do Altíssimo te guarde, te proteja, te abençoe, que o Senhor de dia seja uma nuvem, que te dê condições, refrigério na alma e no espírito, e à noite seja uma coluna de fogo, que aqueça o teu espírito, a tua alma, te fortalecendo para que você seja luz na vida de muita gente, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! A sombra do Onipotente descansará. E aí ele continua: direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Ah, que gostoso. Mas é a proteção de Deus, que vem para quem? Para quem aprendeu a descansar. Tabala, cachorro e cai. Descansar. É preciso descansar no Senhor, querido.
É preciso descansar no Senhor para tomar decisões importantes na vida e falar: Senhor, seja comigo. Seja comigo. Me dê sabedoria, me dê graça, descansa a minha alma. Eu tenho que decidir, e a gente só descansa, a gente só consegue decidir bem, consciente no Espírito, quando estamos descansando no Senhor. Na raiva não. Na tribulação não tem como, eu estou sendo abalado emocionalmente. Nas aflições, para tudo. Mas é quando eu estou descansando no Senhor, eu tenho condições de decidir. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A confiança faz a minha fé permaneça, e o descansar faz com que eu agora tenha total dependência da segurança e proteção de Deus sobre a minha vida. Se coloque de pé, querido, vamos orar. Feche os teus olhos, vá falando com o Senhor neste momento, vá falando com o Senhor neste momento. Eu quero que você vá falando com Deus, confiando em Deus, apresente situações diante de Deus, mas eu peço com muito amor, é momento de fechar os olhos agora e focar espiritualmente no Senhor. Não, eu não posso mudar nada na tua história. O irmão que está ao teu lado não pode mudar nada na sua história. Mas a sua confiança em Deus pode te levar a caminhos mais altos. A tua dependência em Deus pode direcionar você para lugares e situações que você nunca imaginava que ia estar. Vencer obstáculos que você nunca pensava que ia conseguir vencer. Feche os teus olhos. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Deixa o Espírito Santo ministrar em você nesta noite. Porque eu digo isso porque é tempo de confiar, descansar, depender de Deus. Oh, na bacadalacha da minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus.
continua sendo Deus se a doença vier. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ô Senhor, nós te louvamos, Pai, nesse momento. Nós te louvamos, Pai, nesse momento. O Senhor continua sendo Deus, independente das circunstâncias. Que a nossa fé, meu Pai, sendo provada, ela seja aprovada pelo Senhor. Ó, Espírito Santo, nos ensina, nos direciona. Eu quero falar como Pedro, em nome de toda a igreja, dizendo: Senhor, me perdoe pela nossa pequena fé, muitas vezes, que ela é tão pequena, tão medíocre. Meu Senhor, nos perdoe. Nós queremos tanto, papai, agradar o teu santo nome. Nós queremos tanto confiar mais no Senhor. Nos faça aprender, mesmo que o processo não é fácil, é duro, é difícil, mas nós precisamos viver um cristianismo profundo e verdadeiro, e a fé define isso. O quanto acreditamos, o quanto confiamos e o quanto nós descansamos na tua presença, Pai. Aleluia. Eu quero orar agora por você, querido. Olha, o Espírito Santo está me direcionando aqui, ó. Orar por pessoas que precisam aprender a descansar em Deus. Você não está conseguindo descansar por tantas coisas na vida. Você precisa aprender a descansar em Deus. Pastor, eu quero essa oração, eu preciso dessa oração. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você que tem esse ânimo, essa vontade, esse desejo. Pastor, eu preciso aprender a descansar em Deus. Vem aqui na frente. Isso, vem, querido. Vem, sem medo, sem ter receios. É você e Deus. Vem oferecer seu sacrifício, sua adoração a Ele. Sua adoração é sua entrega. Vem entregar o coração para Ele aqui. Dizer assim: olha, eu preciso, Senhor. Eu preciso aprender a confiar. Eu preciso aprender a descansar. Eu preciso querer mais nos processos e poder ter a certeza que o Senhor está na frente. Sabe, querido, porque é muita dificuldade quando nós não aprendemos isso. Eu falo de mim também. Tem hora que eu vou ver, eu tomei a frente de Deus. Eu falei: Jesus, já estraguei tudo, me perdoa. Eu volto atrás e falo: Senhor, faz o Senhor. Me perdoa pela minha ansiedade. Nós temos que aprender. Pode vir, querido. Pode vir. Você vai pedir algo nobre para Deus, que Ele potencialize a tua fé. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Essa escola da fé, da maturidade na fé, ela exige passo a passo no caminhado da vida. Então eu tenho certeza que os testes virão. É normal. As situações vão acontecer, é normal. Mas o teu Deus, que te botou nesse teste, que te botou nessa caminhada de um propósito, que tem um propósito lá na frente, Ele vai te sustentar em nome de Jesus Cristo. Ele vai te sustentar em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos orar? Você que está aqui, feche os teus olhos. Senhor, aqui estão teus filhos, papai. Aqui na frente da igreja, aqui no altar, vieram aqui até o altar. É um passo de fé que eles estão dando. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, pela vida de cada um deles. Cada um estão passando por momentos diferentes, situações diferentes, mas que precisam aprender a confiar no Senhor, a descansar o coração no Senhor, porque o Senhor não vai permitir que nada seja lhe roubado. O Senhor é Deus, que se por acaso for roubado algo, o Senhor restituirá 7 vezes mais, assim diz a tua palavra. O Senhor é Deus de restituição. Mas Pai, eu sei que pessoas aqui estão passando por momentos diferentes, de conflito na alma, no espírito, no coração, e que o teu Espírito Santo pode ensinar cada um deles, segundo as experiências que eles estão tendo, a depender mais do Senhor, descansar no Senhor, confiar no Senhor. Eu sei que tem hora que o Senhor vai chamar eles para pular no carrinho, para confiar totalmente e tirar a mão do freio, tirar a mão do acelerador, e tirar a mão do volante, porque o Senhor está na direção de tudo isso. Por isso eu peço, Senhor, faça a tua vontade, mas potencialize a fé de cada um dos meus irmãos que estão aqui.
Potencialize, papai. Potencialize agora, dando experiências de vida, de caminhada. Libera no céu, meu Deus, algo que vai fazer com que eles naveguem em outra dimensão espiritual. Espírito Santo, assim eu oro. Eu peço também por aqueles que estão confiando de uma forma profunda, então entregando, na verdade, tudo ao Senhor. Está entregando tudo. Eu creio que tem pessoas que estão entregando o seu trabalho, está entregando o seu emprego, está entregando, meu Pai, a tua saúde, está entregando nas tuas mãos do Senhor, dizendo: Senhor, cuida. Já foi. A sua profissão, as suas emoções, está entregando. E Deus, nessa entrega, nesse sacrifício de entrega, eu peço que a tua mão agora esteja, em o nome de Jesus, auxiliando os teus filhos. Dê condições a eles. Mostre para eles que o Senhor é Deus. E que o Senhor é a companhia deles na caminhada da vida todos os dias. E que nunca os abandonou. O Senhor nunca os abandonou. O Senhor continua sendo Deus. Em nome de Jesus. Abra as mãos, vocês estão aqui na frente, queridos. Repita comigo: eu recebo esta oração profética em o nome de Jesus, e a partir de agora, eu declaro: Senhor Jesus, muda a minha história, muda a minha vida, se possível for, prove a minha fé, para fazer de mim um cristão enraizado, preparado, pronto para os desafios da vida, e para aprender a confiar no Senhor, e descansar minha alma e meu espírito em Ti. Essa é a minha oração, em o nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas para Jesus, querido. Glória a Deus. Pode sentar, amados. Que bênção. Amados, antes de encerrar, eu quero apresentar a Sofia. Cadê a família? Ah, está ali. Isso, Luiz e a Bruna. Luiz, a Bruna vai apresentar a filha Sofia. Amém. Está aqui. Ela já foi? Já, né? Faz tempo. Faz parte, a gente. Amado, é Sofia, né? Eu sou bom trocar nome, então por isso que eu pergunto a segunda vez. Sofia está aqui. Quantos anos ela está, Bruna? 2 anos. Ótimo. Amados, por que apresentamos as crianças? Eu não vou dar detalhes, mas eu vou ser prático. Porque na Bíblia não existe um batismo de criança. Existe. Nunca existiu. A gente respeita como se batiza e quem se batiza. Mas na Bíblia não existe um batismo infantil. Nós seguimos a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela nos mostra que as crianças com o seu 8º dia de nascimento eram circuncidadas e ao 40º dia apresentada. Com 8 dias circuncidada, não vou falar para você o que é circuncidar, porque é algo pesado, né? Mas era circuncidada ao 8º dia e apresentava ao templo, ao sacerdote, com 40 dias, menina com 90, conforme Deus havia pedido para que seja feito. E assim sempre é e sempre foi feito. Então, quando nós apresentamos uma criança ao Senhor, nós estamos apresentando para que Deus abençoe, guarde, proteja, livra, para que Deus garanta o futuro dessa criança no caminho dele. Estamos confiando, como voltamos na ministração, confiando a criança, os pais estão confiando a criança nas mãos do Senhor. Por quê? Porque não se batiza, biblicamente falando, uma criança. O batismo, ele é consciência, ou seja, se eu acredito em Deus, acredito na palavra, eu digo para mim mesmo: eu quero Jesus, eu quero descer as águas. Por quê? Porque o batismo é arrependimento de pecados. O que João Batista falava diante do Rio Jordão? Né?
arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. E aqueles que se arrependiam, e o que ele fazia? Batizava no Rio Jordão. Arrependei-vos. Batismo é um anúncio de que eu me arrependi, e eu agora estou sendo selado para uma caminhada na fé com Cristo. É isso, ok? Uma criança pequena, até a Sofia, nessa idade dela, ela não tem condições de crer ainda. Ela não consegue desenvolver crer. Ela não sabe nem o que é Deus, ela está aprendendo. Por isso que se batiza alguém com consciência. Eu sei o que eu estou fazendo de livre, espontânea vontade. Ninguém me obrigou, não foi meu pai, não foi minha mãe, não, foi eu, porque a salvação é individual. É individual. Então é consciência. Por isso que nós batizamos somente uma pessoa a partir de uma idade de consciência. Que idade, pastor? 10? 15? Não tem criança com 10 que tem a mente de 5, não tem como batizar. Mas tem criança com 10 que tem mente de 15. Falar batiza, porque vocês sabem de tudo, sabe mais do que eu das coisas. Tem consciência, já tem conhecimento, sabe a decisão que está tomando, tem certeza. Então aí acontece o batismo, porque o batismo é decisão própria. Agora, uma criança, os pais apresentavam ao Senhor. E nós procuramos fazer tudo que a Bíblia, que é um costume bíblico de ser feito. Então vamos apresentar ao Senhor, e assim nós fazemos. É uma entrega nas mãos do Senhor, para que Deus guarde, proteja, abençoe, até que esta criança cresça e decida sim seguir a Jesus. A decisão é dela. Amém? Vamos orar pela Sofia então. Estenda as mãos sobre a vida da Sofia. Senhor, aqui está a tua filha, a Sofia, esse presente que o Senhor deu a esse casal, ao Luiz e à Bruna. Nós abençoamos e apresentamos ela ao Senhor. Pedimos que esta apresentação oficial o Senhor receba diante do teu trono nos céus. Que a mão do Senhor esteja dando condições para a Sofia, para que ela cresça, para que ela desenvolva, para que ela se torne uma grande mulher no futuro, uma pessoa excelente na profissão, uma pessoa excelente na caminhada da vida, e que ela também venha no futuro constituir uma excelente família. Senhor, guarda, proteja e abençoe, livre contra todo mal, toda obra do homem perverso, do inimigo, esteja concedendo a esta criança tudo aquilo que ela precisa, papai, para que ela possa servir ao Senhor, meu pai, e ser uma boca profética do Senhor para esta geração que já está aí. Nós abençoamos a Sofia, nós abençoamos, meu pai, a decisão que veio primeiro dos pais, de apresentar ao Senhor. Ligamos na terra aquilo que também no céu está sendo ligado agora, e pedimos que a mão do Senhor venha selar esta oração, em o nome de Jesus Cristo. E a igreja diz, amém. Dá uma salva de palmas para Jesus, querido, glória a Deus.